Boa noite, todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma promoção do projeto Identidades, Cultura Global em Movimento, que neste mês de novembro celebra o mês da consciência negra. E, nesse sentido, promove, então, oferece um ciclo de diálogos e formação em cultura africana, que está sendo protagonizado por estudantes de diversos países, estudantes nativos de diversos países da África, que têm como língua materna, assim como o Brasil, a língua portuguesa. Afros, origem e vivência no Brasil. Por quê? Porque cada um desses nossos convidados vai trazer um pouco da questão cultural, na sua mais ampla diversidade, e também a experiência ligada ao estudo que fizeram ou estão fazendo aqui no Brasil. Esses convidados vão ser apresentados por outro africano, que é nosso assistente de projetos, o Mamadou Cissé, que ele também participou da organização desse ciclo e vai estar diretamente atendendo a questão da interlocução com vocês, certo? O Mamadou, ele é estudante de Ciências Sociais, integrante do grupo de pesquisa Migrantes na Literatura, na Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, que fica lá na Bahia. E ele é assistente de projetos, como eu falei, aqui da PDMI, está há mais de 3 anos no Brasil e se interessou em vir para cá a partir de uma experiência que ele teve na Embaixada Brasileira na Guiné-Bissau. Com certeza ele vai poder contar um pouquinho disso para a gente, e em seguida, então, ele faça as honras apresentando os nossos convidados. Sintam-se todos muito bem e vamos nessa. Olá, boa noite a todos e a todas que estão presentes conosco aqui. E primeiro gostaria de agradecer a Adriana pela generosa e gentil apresentação. Como ela acabou de mencionar, sou de nacionalidade guineense, cursando Ciências Sociais aqui na Bahia, Brasil, obviamente. E, enfim, meu primeiro contato, né, foi a partir de algumas atividades culturais que o Centro Cultural Brasileiro, a partir da Embaixada Brasileira em Bissau, oferece em colaboração com algumas público em geral interessado naquelas atividades. Foi a partir dali que tive contato com uma oportunidade de estudo e, enfim, biblioteca e outros serviços ofertados pela Embaixada do Brasil, lá na Guiné. E hoje estou aqui 3 anos e meio depois, depois de um bacharelado em Humanidades, cursando licenciatura em Ciências Sociais. A nossa proposta da série de encontros que está começando agora é buscar justamente discutir uma apresentação não estereotipada, não é algo que a gente vai conseguir acabar no final disso, no final do mês, mas contribuir para esse diálogo juntamente com o público migrante, dando sua voz e como protagonista também, para não ser só aquele sobre o qual outros vão falar e trazer considerações. Então, as conversas irão ocorrer semanalmente, tendo como convidados e convidadas nacionais de 5 diferentes países africanos, que vou detalhar logo mais, e vamos falar, enfim, das complexidades, diversidades, que suas trajetórias têm, tanto no Brasil quanto no aspecto diaspórico em geral. E até final do mês vamos conversar sobre vários perfis que essas pessoas têm em suas histórias, e especificamente por fazerem parte de um público com histórico de mobilidade também, suas origens e trajetórias, as vivências que tiveram nessa jornada, e o que do Brasil aparece lá em seus lugares de origem,
e o que eles encontram aqui que também tem a ver com suas origens. E como iremos aprofundar mais adiante, as nossas histórias são tão próximas que se confundem um com o outro. Cabe a nós manter e fortalecer estes laços, o que acreditamos que esta série de conversa vai contribuir um pouco, juntando pessoas de diferentes origens e localidades nessa busca de entender melhor o outro e, enfim, ter uma relação mais próxima do que seja a realidade de cada um, sempre respeitando essas diferenças. Então, cada evento terá duração de 1 hora e meia, estourando mesmo no máximo por sessão, e sempre irá acontecer neste dia, neste mesmo horário, quarta-feira, a partir das 19h30, e as aulas ficarão gravadas também e logo em seguida disponibilizadas no canal do YouTube da PDMIG, Pacto pelo Direito do Migrar. Então, PDMIG, PDMIG, Pacto pelo Direito do Migrar, vocês encontrarão os conteúdos para, enfim, acessarem e continuarem o aprendizado, as trocas, as partilhas em outros momentos. E agora vou ter o prazer de começar a apresentar os nossos convidados e convidadas que estarão conosco nesse mês de bastante aprendizado. E teremos a apresentação dos e das 5 participantes e vou começar com Euclides e no final ainda vou voltar para ele, que irá nos falar um pouco sobre Angola, sobre suas trajetórias, enfim, e os demais 4 participantes farão essa apresentação inicial hoje e nas próximas quartas-feiras, até final do mês, irão abordar os seus países em especificidade. Então, o Euclides Victorino Silva Afonso tem graduação em Humanidades e atualmente está cursando mestrado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e tem curso de História aqui pela Unilab também em andamento. E ele, enfim, tem desenvolvido pesquisa sobre literatura, ensino de história e período colonial em Angola. Vou só deixar essa fala dele para a gente já emendar para quando ele for fazer a apresentação. Agora vou chamar aqui o Danilson Evandro Gonçalves da Veiga, que também tem bacharelado em Humanidades e Relações Internacionais, ambos os cursos pela Unilab, e tem cursado mestrado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pesquisando áreas de desenvolvimento, política e economia. Danilson, se faz favor, nos brinde com sua breve apresentação em torno de 3 minutos. O seu áudio está... Quem vai falar primeiro é o Denilson ou sou eu, Mamadou? Sim, Danilson. Ok. Boa noite, sou Danilson Veiga, sou cabo-verdiano. Atualmente estou em Cabo Verde, né, fazendo minha pesquisa de mestrado, para final do mestrado. E fiz as 2 graduações, como o Mamadou Cissé falou, né, fiz as 2 graduações na Unilab e estou fazendo mestrado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que no dia da palestra estejamos melhor para comunicar. E falar que, bom, eu podia falar que não queria, que eu podia descartar o convite, né? Porque quando o Mamadou me falou, eu falei, eu estaria de viagem, não teria como participar. Mas depois eu falei, não, quando é para falar do nosso continente, em especial de Cabo Verde, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Então, é isso e espero que no dia da palestra a gente tenha maiores contatos e com uma conversa mais razoável possível. É isso. Muito obrigado, Danilson. Desejo desde já muito sucesso na pesquisa lá e que traga muitos resultados. E agora vou convidar a Aminata Arcádia Vajete
que está cursando graduação em Humanidades pela Unilab e ela é integrante do grupo de pesquisa Tumote Frikidja. Seja bem-vinda, Aminata. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Aminata Arcádia Vai Jaité. Primeiramente, eu vou agradecer pelo convite e a hora de estar aqui convosco e poder compartilhar um pouco do que eu sei do meu país. Então, eu sou guinense, um país africano. Guiné-Bissau que fica situado na costa ocidental da África, estudante do último semestre de bacharel em Humanidades pela Unilab, e como o Maru acabou de citar, também faço parte do grupo de pesquisa Ketumoji Firikida. É mais ou menos isso. Eu espero contribuir mais no dia da apresentação e trazer a perspectiva de que tudo, né? É só isso. Essa é a Aminata. Desde já peço desculpa se estiver pronunciado mal o nome do seu grupo de pesquisa, que por sinal tem nos brindado com contribuições relevantes. E agora terei a hora de chamar o Chitunguani Sebastião Chachuaio. Ele também possui ele é bacharel em Humanidades e Relações Internacionais pela Unilab, aqui no Brasil, e atualmente está cursando mestrado em Direito e Ciência Jurídica em Portugal. As temáticas de pesquisa dele, enfim, têm se desenvolvido em torno de direito civil e direito internacional. E ele é da nacionalidade moçambicana, então o Chitungani se sinta acolhido para nos dar as primeiras palavras aqui. Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Chitungani, Mamadou já me apresentou, eu sou de Moçambique, também cria da Unilab, onde permaneci nos últimos quase 8 anos. Sou da primeira turma de estudantes estrangeiros, junto com o Denilson, que demos vida, especialmente aos cursos presenciais, que começaram a funcionar na Unilab do Campo dos Malês, da Bahia, oficialmente dia 25 de maio de 2014. Sou formado em BIH, Relações Internacionais, e atualmente estou a cursar Direito e Ciência Jurídica. Trabalhei com 2 temáticas na minha graduação. A primeira foi afetividade e aprendizagem, onde eu abordei um pouco e fiz um estudo comparativo, né, das práticas educativas do subúrbio da Bahia, do subúrbio de Salvador, é uma comunidade das Palafitas dos Antigos Alagados, com a Catembe. Tentei fazer uma ponte, né, entre os Alagados de Moçambique, e em especial a Catembe, que é de onde eu vim. E em relações internacionais trabalhei um pouco a questão dos direitos humanos e a presença da Vale em Moçambique, como aquele impacta nos direitos humanos em Moçambique, trazendo também um pouco a dimensão social desses direitos humanos. E é mais ou menos isso. Espero que possamos aprender e compartilhar juntos durante essa caminhada que teremos durante esse mês. Um forte abraço a todos e a todas e uma ótima noite. Também te agradeço bastante. Acho que a sua pesquisa, enfim, que você tem feito até aqui, com olhares comparativos entre o cenário brasileiro e moçambicano, vai nos trazer reflexões muito interessantes também, mais à frente. E agora, por fim, mas nunca menos importante de forma alguma, vou chamar a Maria Fernandes de Almeida. Ela também é bacharel em Humanidades e atualmente está cursando licenciatura em Ciências Sociais aqui na Unilab, Campos dos Malês, e tem desenvolvido pesquisa nas temáticas voltadas para a violência contra as mulheres, e ela é membro da plataforma de estudantes da União Africana, a USP. Seja bem-vinda, Maria.
Boa noite a todos e todas. Chamo Maria Imaculada Fernandes de Almeida, sou de São Tomé e Príncipe. Como o Mamadou já disse, sou bacharel em Humanidades, sou licencianda em Ciências Sociais e pretendo dar contribuição aqui para todos aqui presentes, né? Trazendo a minha experiência, falando um pouco do meu país e para vocês conhecerem mais um pouquinho de São Tomé e Príncipe, né? Que é um dos países que compõem o continente africano. E espero aprender também com todos vocês. E obrigado pelo convite. E boa palestra e boa noite para vocês também. Muito obrigado, Maria. Esperamos ganhar bastante aprendizado consigo no dia que fores dar a sua apresentação. Agora vou voltar lá para o começo e trazer a introdução do Euclides Vitorino Silva Afonso. E ele é graduado em Humanidades, só para retomar um pouco, e tem cursado mestrado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E os assuntos, né, que interessam a pesquisa dele incluem literatura, ensino de história e período colonial em Angola. Olá, Euclides. Boa noite a todos, vocês conseguem me ouvir? Primeiramente, eu agradeço muito essa oportunidade que está me ser dada, né, de estar aqui, falar sobre mim, falar sobre o meu país, não é? É um momento muito importante, não é? Uma vez que nós estamos aqui enquanto estudante ainda, né, no Brasil, e partilhar esse nosso conhecimento, né, com o povo brasileiro, não é? Pela sua história, né, pelo seu contexto e as relações que existem, não é? Entre povos, entre grupos sociais. Então é muito importante, às vezes, nós, como estrangeiro, que temos uma outra realidade, exprimimos, não é? O que nós temos, não é? Eu não sabia que eu ia fazer a apresentação eu pensei que iria fazer a apresentação com os outros colegas, mas acabei de perceber que hoje, sinceramente, sou eu, não é que vai fazer a apresentação. Aí, agora eu tenho mais tempo de fala, não é? Para poderia ter ainda mais buscar outras questões para poder relacionar, né? Porque o que eu preparei foi simplesmente pensando, não é, numa mesa coletiva. Apesar que vai ter uma mesa coletiva, não é todos vão participar, mas sim pensando na fala também dos outros, mas nada que não possa ser feito. Eu sou estudante da Unilab ainda, não é só bacharel em Humanidades. Atualmente estou cursando História, estou fazendo o meu último semestre na mesma universidade, né, Unilab, quanto os outros participantes também aqui da mesa, e desde já também saudá-los, né? O Denilson, o Chitungana, a Minata, a Maria, o Mamadou em especial, que fez o convite, agradeço muito. A coordenadora também do projeto, né? Um projeto lindo, projetos de identidades, e eu acho que precisamos mais, o Brasil precisa, pelo momento que vive, pela sua história, né? Uma história violenta, não é? Dado pelo racismo, a discriminação, intolerância religiosa, e quando expandimos o conhecimento desse, não é, nas redes sociais, e vai se publicar o vídeo e fica ali, as pessoas vão ver e acabam conhecendo, não é? Temos ouvido, e eu reitero essas palavras também, que a pandemia trouxe muitas coisas erradas, não é mal, não é?
levou gente, mas também nos trouxe esse vínculo, não é? Esse vínculo de comunicação, não é? Não podemos estar próximo fisicamente, mas podemos estar próximo quanto à questão das tecnologias, não é? Permitem essa comunicação fácil. Eu acho que o Mamadou já pode fazer a projetação da tela só para me guiar e fazer a minha apresentação. Ótimo. Deixa eu abrir aqui. Certo. Enquanto o Mamadou vai abrindo a tela, eu começaria a dizer que nessa minha apresentação eu trouxe uma imagem que está relacionado ao projeto, é o projeto de pesquisa, porque ainda continua em andamento, preciso dar um resultado final nela, não é? Eu pretendia fazer na especialização que eu estou a fazer em estudos africanos, mas não ia dar tempo por conta da graduação que eu estou a terminar. Então, eu pretendo defender o mesmo assunto relacionado, não é? Eu ultimamente tenho pesquisado sobre a escravidão em Angola no período do século XIX. Desculpe, Euclides, já está aparecendo a tela inteira para vocês? Já, para mim aqui já consigo ver a tela. Perfeito. Pronto, perfeito. Como eu dizia, ao decorrer do slide vai aparecer uma imagem, eu acho importante trazê-la para refletir um pouquinho daquilo que são aspectos culturais identitários, não é? Na realidade angolana, não é? Que é o comércio, não é? Na parte cultural do slide, eu procurei apresentar isso, e isso está associado à primeira pesquisa que eu desenvolvi, que era relacionado ao comércio informal em Angola, das mulheres zungueiras e com relação aos comerciantes estrangeiros. Mas, posteriormente, a gente fala disso. Eu trouxe esse tema, vivência no exterior, embates com a nova realidade, desafios acadêmicos e profissionais. Não é? Uma vez que o tema do encontro está relacionado às nossas experiências, não é? As nossas vivências enquanto estudantes estrangeiros e também enquanto estudante, ou seja, pessoas que estiveram nos seus países de origem e teve um motivo, dentre elas, muito forte que nos fez estar aqui. Né? Então, esse tema é muito importante porque ele reflete muito a nossa realidade, os nossos espaços que nós temos aqui no Brasil, não é? Que é a busca de uma como é que eu diria, de um futuro, não é? E esse futuro é profissional, não é? Não é? E, então, o tema seria esse. Pode passar para o outro slide, Mamadou? Pronto. Eu faria primeiro a apresentação da Angola, onde está localizado, não é? Geograficamente, eu acho, para falar, e eu poderia trazer até o mapa, mas esqueci-me desse detalhe, eu acho que é muito importante para quem não conhece a geografia do continente africano, onde está Angola. Depois de uma pesquisada, não é, na internet, no Google, vocês vão encontrar onde está localizado Angola, né? Ou seja, sendo ilustrado no mapa. Gente, está passando um trem aqui, gente, eu estou em Santo Amaro, não estou em São Francisco do Conde. Não liguem. Pronto. Então, é muito importante a representação dos mapas, não é? É muito importante a representação do mapa, é um detalhe até que eu me esqueci em trazer para mostrar onde é que está localizado Angola. Angola está localizado no sul do continente africano, na parte ocidental
não é? Ele faz fronteira com outros países, não é? Dentre eles a República da Namíbia, a República Democrática do Congo, não é? Congo-Brazzaville, não é? Congo-Kinshasa. Lá por cima nós vamos encontrar também Gabão, não é? Esse espaço, não é? Esse espaço ulteriormente, há séculos atrás, não é? É que fazia, ou então, parte do antigo Reino do Congo, e muitos de vocês já ouviram, né? Então, mas Angola, como tal, não existia ainda, não é? Como um país autônomo. Enquanto um país autônomo, Angola só veio a existir nos anos de 1975, quando então conseguiu ter a sua independência pelos portugueses, não é? Angola teve tempos, ou seja, essa região, não é, de Luanda, Benguela, que ulteriormente eram regiões denominadas pelos portugueses, não é? Que era então conhecida como Angola Portuguesa, que é as partes costeiras de Angola. Vocês, quando darem uma pesquisada ao mapa, vocês vão encontrar, não é? Angola faz fronteira com o Oceano Atlântico. Então, do ponto de vista da colonização portuguesa, vamos ter Luanda, vamos ter Benguela, Moçambique, vamos ter Cabinda, não é, que veio a surgir posteriormente, vamos ter Benga como regiões denominadas pelos portugueses. Então, essas regiões começam a ser dominadas, não é? E eu chamo a atenção a essa expressão dominação, porque do ponto de vista da ocupação dos espaços africanos, ela não se deu de forma efetiva, não é? No século XIX, né, que é o século propriamente dito do início da colonização dessa região, não é? Onde durante o século XIX vai existir uma tentativa de ocupação desses espaços, né, desses territórios que eu acabei de dominar aqui. Gente, aqui eu já estou a falar da história, já saí da localização geográfica, já estou na história, e ela só vai ser dominada, não é? Dominada essas regiões nos finais do século XIX, após a Conferência de Berlim. Então, aí nós começamos a descartar. Gente, eu estou falando desse jeito porque falaram que é uma aula, então eu estou levando uma espécie de uma aula mesmo. Não poderia fazer um outro tipo de apresentação, então vou levar nesse cariz mesmo. Então, Angola começa a ser dominada nos finais do século XIX. Muitos de vocês ouviram dizer em Conferência de Berlim, não é que é aquela conferência conhecida entre os europeus, que os países europeus reuniram-se para então fazer essa divisão do continente africano. E essa dominação, essa divisão do continente africano, ela é simplesmente sistemática no século XX, não no século XIX, ou seja, em 1884 a 1885, quando se deu, mas simplesmente em início do século XX, 1920, 40, que vai existir uma dominação total, uma colonização efetiva para os territórios, ou seja, para Portugal, que não era uma colônia, porque naquela altura já se proibia os países europeus ter colônias em África, porque a Inglaterra já havia proibido, não é, os fins das colônias, já havia proibido o tráfico, né, e a escravidão também já estava a ser proibido. Então, já os países europeus já não teriam que ter uma colônia em África. Então, esses territórios eram denominados de territórios ultramarinos, não é? Como Guiné-Bissau, que é o país do Mamadou, Moçambique, que é o país de Chitungane, né?
e é nessa política, né, colonial, né, portuguesa, que ela vai mudar o seu sistema político, não é, de governação, não é, dos territórios além mar. Então, com isso eu quero dizer o que a colonização em Angola só começa propriamente, efetivamente, no século XX. Durante o século XIX foram momentos de avanços e recuos, não é? Avanços e recuos, resistência, luta entre os povos, né? Os povos que são vários povos com diferentes culturas, e aqui começamos a falar do mal, da maldade, não é? Dessa colonização, não é? Que eu até não estaria aqui a falar dessa colonização, porque levaríamos pelo menos 1 hora de explanação sobre essa própria maldade do ponto de vista da escravidão, porque existiu uma escravidão também, uma relação escrava entre os europeus e os africanos lá em Angola, não só nas Américas que existiu escravidão, porque tem se dito que a escravidão ou resistência escrava é um assunto meramente ou americano, não. Teve também uma relação escrava, não do ponto de vista sistemático, não é sistemático, ocorreu aqui nas Américas, e isso já começamos a falar de como a colonização, do jeito como a história é narrada, não é? E aí começamos a entrar na crítica de falas, não é? De livros didáticos, de pessoas que produzem conteúdos que são anacrônicos, não é? Que são históricos, não é? Que não é verdade, não é verdade. Então, o processo de colonização em Angola, ela não foi de forma tão fácil. Os portugueses não conseguiram penetrar de forma tão fácil na região de Angola. Agora, eu vou sair da história, não é para não levar muito tempo. Eu vou agora no século XX, para depois ir para o século XIX, falar um pouquinho dos avanços e recuos. O século XX se dá num contexto de conflitos, porque é a partir dali que começa a se formar movimentos de libertação nacional, não é? Onde vão surgir os partidos que vão levar a liderança para a independência em 1975, que vai se dar em relações culturais, não é? Acadêmica também, que influenciou com que esses nativos angolanos nascessem ou crescessem e ver o quanto a colonização é mal. Não é? A colonização não é bom para todos, porque havia uma certa desigualdade nas relações, não é? Entre os portugueses, entre os nativos, ou seja, entre os descendentes, aqueles que na história de Angola vamos chamar de crioulos no século XX, e no século XIX nós vamos chamar de filhos da terra, filhos do país, né? Então, o processo do nacionalismo angolano, não é? É importante falar desse nacionalismo, porque que deu as portas para a luta da libertação de Angola. Ele começa no século XIX, não é? A partir da imprensa, não é? Que denomina-se, outros autores denominam de um proto-nacionalismo, que não era um nacionalismo como tal que vai acontecer no século XX, mas um nacionalismo que vai acontecer a partir da imprensa, ou seja, a partir da escrita, não é? Onde quem dominava essa escrita eram os filhos da terra, ou seja, todos aqueles descendentes de europeus ou de portugueses que eram nascidos em Angola,
não é? Mas esses aqui não tinham certos direitos, não é? Eles viam que há uma certa desigualdade em Angola, não é? Então eles lutavam para que existisse esse direito, para que existisse essa oportunidade em Angola. Então ele começa no século XIX, se carrega até os 20, onde vai se consolidar e vamos ter uma explosão, não é? De vários intelectuais. A igreja também foi muito influenciadora para o século XX, principalmente as igrejas batistas messiânicas, não é? Elas começaram a formar, não é, indivíduos, e esses indivíduos começaram a despertar, não é? Então, aí conseguimos ver a um certo mal que o próprio sistema colonial criou, que é dar formação a esses jovens, não é? Teve jovens que foram enviados para Portugal para estudar, não é? Esses mantinham relações com outros líderes africanos, com outros intelectuais que estavam em diversos espaços e foram criando rede, e muitos países africanos já começavam a se tornar independentes. E aí também foi dar aspirações, não é? Pronto, obrigado, Moador. Foram dar aspirações ao pessoal que estava em Angola até se consolidar, não é, a independência. Pronto. Avanços e recuos para o contexto em Angola. Digamos que Angola ainda vive um contexto de atraso, não é, do ponto de vista daquilo que é o próprio sistema da educação, a própria economia, não é? Então é um país que politicamente, não é, a política ela vai influenciar de certa forma nesses sectores, né, onde ainda temos um índice de muitos jovens desempregados, muitas crianças fora do sistema do ensino, isso por conta dessa colonização, isso por conta da guerra civil, não é, que teve em Angola depois de 75, que vai até 2022, né, que vai haver muitas destruições de casa, de escola, de infraestrutura que já estavam construídas, que era necessário fazer de novo uma reconstrução, não é, para estabelecer tudo aquilo. Então, que isso impactou muito. Mas a política também atual, como ela foi conduzida, também tem sido influenciado atualmente. Amado, vamos passar o slide para não queimar muito tempo. Pronto. Na cultura, eu trouxe essa imagem, não é? Se vocês puderem fazer um zoom nessa imagem, seria bom. A primeira coisa, quando vocês forem em Angola, descerem ao aeroporto nacional 4 de fevereiro, vocês vão se deparar com algumas dessas senhoras, e você vai ver, o Euclides disse isso uma vez. É comum encontrar isso em todas as partes da cidade de Luanda. Essas são as zungueiras. Eu trago elas porque elas são ultimamente, não só ultimamente, isso que quem não vê porque não quer ver, porque a sociedade não educa, elas são muito violentadas, não é? Quanto ao seu trabalho, elas normalmente fazem venda em zonas públicas, nos bairros, às vezes elas são tiradas dos espaços onde elas estão fazendo o comércio, né? São pessoas de diversos espaços e, por vezes, elas são enxotadas, os seus comércios são destruídos pelos fiscais, como aqui no Brasil temos também casos semelhantes, principalmente na Bahia. Mas em Angola, eu trago essa imagem do comércio, né, dessas mulheres jungueiras, trazendo ela como uma imagem cultural e identitária, né, do país, que existe em diversos espaços. Se fosse falar de cultura em Angola, nós pegaríamos em vários outros aspectos, nós traríamos de novo, ou eu veria mais aqui uma vez, ou chamaria uns outros especialistas para falar
só sobre os aspectos culturais. Então, Mamadou, pode passar. Educação, acho que eu já apontei na educação. Temos ainda um sistema muito precário, não é? Que carece ainda de adaptações, que carece ainda de investimento do ponto de vista econômico, não só econômico, mas também de capital simbólico. Porque essas crianças, às vezes, são formadas em escolas que não têm uma boa qualidade, os professores são fruto da mesma consequência do mau ensino, não é? E hoje eu vejo para Angola, isso começo a relacionar já ao tema, não é o que me faz sair de Angola, não é o que me faz estar aqui no Brasil. Nós não só por uma oportunidade que a gente teve, mas também a gente vem para ser aceito, não é? Para ser aceito no mercado, para ser aceito em Angola, para ser um quadro competente. Então, as escolas, as universidades, não é? Eles ainda carecem de investimento, de desdobramento em outras áreas, e investir principalmente na área da pesquisa e da extensão. Mas, em outro momento, das questões, a gente pode desenvolver mais esse ponto aí. Mamadou, pode passar. Línguas. Se fosse falar de línguas, gente, tem várias línguas em Angola, mas essas são as registradas, não é? E eu acompanhei, gente. Tem um cão aí, está a latir, então eu peço desculpa, não é? Mas eu trouxe essa imagem ali, essa imagem dos povos Khoisan. Os povos Khoisan são os primeiros povos, ou seja, do ponto de vista dos povos originários de Angola, são os povos Khoisan. Porque os povos bantus também são povos que migraram do norte de Angola e chegaram do norte do continente africano e chegaram no sul do continente e habitaram toda aquela região e afastaram diversos povos que estavam aí. Mas os povos Khoisan são os povos originários da região de Angola. Ainda existe e ainda tem uma parte desse povo lá em Angola com uma cultura linda, não é? Mas essas línguas que eu aqui linkei, não é? São línguas de origem banta, não é? O umbundo, o ovumbundo, o chokwe, o quimbundo, né? Que é a língua dos meus pais, não é? Eu não falo quimbundo, não é? Só conheço algumas palavrazinhas porque eu nasci em Luanda, isso já só para ver a consequência da colonização. Não é? Luanda é um espaço majoritariamente habitado por povos que falam português. Então, dá-se o caso de eu não falar que o Chokwe, né? E esses povos estão situados em determinadas regiões do espaço angolano, não é? Vamos encontrar o Chokwe, mais a parte do Planalto Central, onde vamos encontrar o Ila, o Ambo, por aí vai. Então, essa é uma outra conversa. Mamadou, pode passar o slide. Gastronomia, uau, gente, chegamos numa parte maravilhosa e que reflete muito aqui o Brasil, não é? A comida, eu, quando cheguei aqui no Brasil, encontrei algumas comidas que me remeteu em Angola, não só alguns produtos, né? E a colonização deu-se a isso. Gente, nós fomos colonizados por essa necessidade mesmo, devido ao café, devido ao cacau, gente. A colonização se deu devido a esses produtos, à produção desses alimentos, não é? Por uma necessidade meramente de desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico estava ligado à agricultura. Então, só para ver como é que os nossos países eles estão intrinsecamente ligados, né? Até o professor Eduardo chama de rizoma, né? Como
há esse entrelaçamento entre Brasil e Angola, não é? Temos aí o funge, né, que é uma comida propriamente típica, não é, de Angola, e temos a quizaca, não é? Quizaca também é uma comida típica de Angola, né? Uma folha verde. Aqui acho que tem, não é, que o pessoal faz o qual é essa comida? Depois eu me lembro. Esqueci, depois eu me lembro. Temos o calulu, né? O calulu, que é uma. Se faz com peixe, né? Pode fazer com peixe, depende, pode fazer com carne seca, depois você coloca a jimboa, coloca o óleo de palma, que é o azeite de dendém, não é? Temos a muteta. A muteta que é um outro tipo que eu não saberia explicar aqui melhor para vocês entenderem como é que seria essa muteta. Mas seguimos, Mamadou, seguimos devido ao tempo. Semelhanças com o Brasil, né? A cultura, não é? A cultura, né? O povo afrodescendente, né? Eu não utilizaria esse termo do ponto de vista das representações, né? Afrodescendente já tem um tom assim meio pejorativo, mas a cultura reflete muito, a música, a língua, né? As palavras que existem no português do Brasil, não é, que está relacionado a algumas frases, não é, em mundo, não é? E, então isso, a história, não é? A história, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Angola, né, como um país independente. E Brasil e Angola eram joias de Portugal, né? Dependiam muito. Portugal dependia muito do Brasil, não é? E o Brasil dependia muito de Angola. Então a história está muito relacionada, não é? Está muito relacionada. Então pode passar, Mamadou. Trajetória fora do seu país, né? Trajetória aqui ainda continua, não é? Nós já almejamos outros espaços, não é? Almejamos a conseguir outros títulos, né? Já temos aí o título de bacharel, vai lá o título de mestrado, daqui a nada, vamos lutando, né? E o objetivo é ter essa formação, né? Que o Brasil nos dê, não é? É isso aí, seguir em frente, mas ainda continua em andamento, gente. Ainda não estamos nesse processo. Tem alguém aí que fala é importante salientar a independência do Brasil em 1822, não é? Né? Seria aqui uma outra conversa a mais. Poderia até falar mais, é o tempo, mas pode passar. Dificuldades e oportunidades, gente. Dificuldades foram poucas, né? Porque, gente, nós quando chegamos aqui já encontramos um pessoal que estava aqui. Então, isso foi fácil. Não imagino quando os Chitungani vieram ou contar as histórias deles, porque eles foram os primeiros. Então, nós já encontramos aqui os Chitunganos, já encontramos aqui a Maria, já encontramos o Dani Dechuca, o Denilson. Então, isso foi mais fácil porque eles facilitaram também as coisas, não é? Eles foram nos dizendo lá como é que as coisas como é que o Brasil não é? Mas em primeira instância foi um impacto muito grande, não é? Nós estávamos saindo da Angola, nós estávamos vindo para o Brasil, né? Por o espaço que nós estávamos, era um impacto muito grande, né? E também a adaptação, né? A adaptação não foi assim tão difícil, também não foi assim tão fácil, né? Porque a linguagem, às vezes, elas diferiam. Às vezes, quando você fala alguma coisa, o pessoal está entender outra coisa. Então, era necessário passar um tempo para nós nos adaptarmos, né?
Então, digo só a dificuldade tem sido, ou foi nesse aspecto, mas até então a gente não teve dificuldade, porque a nossa universidade, acho que é muito boa, ela é muito boa, não é? Ela nos ajudou muito, ela nos acolheu, ela é como se fosse uma mãe para nós, né? É uma mãe para nós, porque todos ali estavam imbuídos a ajudar todo o pessoal, né? Isso, eu acho que é a oportunidade, eu já falei, né? A adaptação, a relação, né? O sistema do ensino brasileiro com Angola, né? Isso também foi uma das pequenas dificuldades, que era diferente. As universidades, não é? Isso já com relação ao sistema, não é? Como falo desse sistema, falo de um todo, professor, toda aquela conjuntura política. E abertura, gente, aqui a gente tem mais facilidade, a gente tem mais abertura, a gente tem mais oportunidade de avançar, não é? Então a gente vê que o caminho está aberto. E eu acho que, como a gente ainda não terminou, acho que a gente só diria isso, ou aumentaria mais essa fala no final daquilo que é a nossa formação, porque a gente ainda não terminou. Eu acho que é tudo. Eu peço desculpa ao Mamadou por ter falado muito, eu peço desculpa a todos, né, se eu ultrapassei o tempo. Então, é isso. Agradeço a todos que me ouviram. Tá perfeito, Euclides. Excelente apresentação e muita informação, por isso gostaria de começar agradecendo pela sua ótima apresentação, bem concisa também, por nos trazer vários elementos, eu que já estou estudando com colegas de Angola, especificamente desde meu primeiro semestre, mas ainda você conseguiu trazer novos elementos. Muito grato por isso. Espero que a audiência tenha captado várias coisas também. Caso contrário, a gente ainda tem um tempinho para receber algumas perguntas. Para quem quiser contribuir, trazer outras perspectivas, aproveitar a presença do ilustríssimo Euclides aqui para continuarmos a conversa. Lembrando que, enfim, para quem quiser colocar dúvida, fazer alguma colocação, pode levantar a mão que fique na fila. Aí já temos a Natália por sinal. E, por gentileza, também vou pedir que quem for fazer a intervenção, que ligue a câmera se for possível, se, enfim, não tiver problemas ou dificuldades técnicas. E vou abrir a fila, então, com a Natália Lima, e a palavra é sua. Boa noite, gente. Boa noite, Euclides, tudo bem? Algumas coisas, enfim, eu tive a oportunidade aqui em São Paulo, né? Tem bastante imigrantes de Palop aqui, né? Um número bem elevado, principalmente em uma determinada cidade no interior, que é Engenheiro Coelho, porque lá tem uma universidade adventista, eles vêm bastante. Enfim, nessas interações, conforme você foi falando, foi me remetendo a muitas coisas que eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco da cultura angolana junto dessas pessoas. E, assim, para a gente que é afro-brasileiro tem buscado, de alguma forma, uma reconexão, eu acho que esse tipo de interação é, extremamente importante. Você foi falando, eu fui lembrando, enfim, de pratos que eu ouvi, de canções que eu ouvi, de momentos familiares e tudo mais. Mas, enfim, tirando essa parte de saudosismo, né, no nosso caso, por exemplo, a gente vê mas quando se fala de diáspora, hoje em dia, pelo menos eu vejo, tá bom, não vou generalizar, falar de vocês que estão migrando agora recentemente, mas a gente também é uma diáspora, só que uma diáspora de migração forçada. Só que, tendo em vista o contexto de migração de vocês, porque assim, do mesmo jeito que você está falando, a gente chega aqui no Brasil e tem várias oportunidades, para o afro-brasileiro, o ensino superior também é uma novidade.
né? A gente construiu esse país, mas esses espaços são coisas que, enfim, para a gente precisa fazer política para a gente conseguir entrar. Mas vocês que estão vindo de um contexto, por exemplo, Angola, você falou da independência de 1975 e tudo mais, imigrou aqui para o Brasil, está aí procurando espaço, tentando ter a sua formação e tudo mais, o que você enxerga de boas práticas no ensino brasileiro que você acha que, por exemplo, Angola consegue importar ou reproduzir nas condições atuais, ou se não consegue importar e reproduzir, onde você enxerga, por exemplo, essas oportunidades de começar a melhorar esse sistema de ensino para que, por exemplo, eu não sei se você tem a expectativa de regresso, né, ao seu país de origem, mas se você tiver também, quais são as suas expectativas de, por exemplo, colocação no mercado de trabalho angolano, uma vez que você agora, por assim dizer, é mais competitivo, por ter uma formação fora e tudo mais. Obrigado, Natália. Euclides, não sei se vai ter algum problema para você, mas poderíamos empilhar já outra questão, até para, enfim, facilitar a dinâmica também. Então, vou convidar Macaulay Pereira, que acabou de levantar a mão também, a apresentar suas reflexões e possíveis questionamentos. Boa noite. Eu não consigo ligar a câmera porque a minha internet está oscilando. Então, eu queria fazer uma pergunta também. Vou ir na esteira do que a Natália falou sobre essa questão da gente ser uma diáspora forçada, né? E eu acho que a apresentação de Euclides refletiu muito mesmo isso, espelhou muito isso, essa questão de como que, sobretudo aqui, a nossa diáspora afro-brasileira, ela é muito influenciada por esses povos que a gente chama de banto, que majoritariamente vieram de Angola, de Congo, né? E então você ainda tem muito forte assim na identidade cultural do negro brasileiro, sobretudo na Bahia, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então essa identidade, entre aspas, banto, né, que é uma identidade muito ampla, mas a gente tem muitas coisas em comum mesmo, na forma como a gente se comporta, a forma como a gente, inclusive, fala o português e pensa o português também, em vários sentidos, né? A gente tem um fenômeno de preconceito linguístico muito forte quando a gente está falando, o afro-brasileiro, quando aprende a falar, se ele não tem educação formal, acadêmica, né, da escola e tudo mais, a gente aprende a falar de uma maneira bem, entre aspas, banto mesmo. E aí a gente chega na educação formal, a gente é interpelado com outra forma de falar, e a gente tem que aprender a falar esse outro dialeto, que é o dialeto acadêmico, né, e tal. E eu queria conversar sobre isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, tendo em vista, por exemplo, eu sou uma pessoa que me considera um angoleiro. E ser angoleiro é diferente de ser angolano, porque ser angolano é uma construção do século XX, né? Ser angoleiro é ser exatamente descendente do Indongo, de Matamba, do Reino do Congo. E existem essas culturas aqui, né? A gente tem uma liturgia muito grande de que a gente usa esses idiomas para se conectar com a nossa ancestralidade, entende? Então, nesse sentido, como é que você vê, por exemplo, no horizonte, um reconhecimento da nação, do Estado angolano, em relação a essas comunidades, né? Tipo, diplomático mesmo, né? É a minha área, né? Relações internacionais, diplomático, porque o Brasil, quando a gente avalia a política externa brasileira, a gente sempre precisa entender que o Estado brasileiro a gente está num país de supremacia branca. E quando você tem política externa, o interesse nacional, ele não representa os grupos subnacionais que não têm poder estrutural no contexto nacional brasileiro. E esse é o caso dos afro-brasileiros, sobretudo no âmbito da política externa, né? Então, eu acho que essas conexões, elas são no horizonte, eu acho que elas precisam a gente começar a conversar sobre isso, né? Então, como é que você vê, por exemplo, o Estado angolano reconhecendo comunidades de matriz africana que tem descendência direta do Nidongo, do Reino do Congo, do Reino de Matamba? Como você vê isso? Obrigado ao Chitungani também. Agora passo a palavra ao Euclides para trazer as reflexões sobre os questionamentos que a gente recebeu. Primeiramente, agradecer as questões formuladas, né? E acho que são questões pertinentes e que não teria, provavelmente, uma resposta certeira, mas sim um comentário que eu vou fazer, né, de acordo com aquilo que é a minha apresentação, ou foi as minhas falas, não é? E eu, quando eu estava vendo, quando eu vi a Natália escrevendo no chat, eu
percebi logo que a Natália tem um conhecimento sobre Angola. Então, um conhecimento baixo. Macaulay já não se fala. Macaulay é praticamente de Angola, Moçambique, tudo isso aí. Macaulay já lida ao vivo conosco, né, há muito tempo. As nossas diversidades, né, dentro da Unilab, porque a gente está constantemente a praticar, ou está sempre a mostrar, né, as nossas vivências dentro da Unilab, né, em outros contextos. E a Natália falou sobre o sistema de ensino, que eu vi, que eu, né, uma vez que eu estou aqui no Brasil, também poderia fazer essa crítica, olhar para o sistema de ensino brasileiro, como é que, uma vez que eu sou estudante também aqui, né, primeiro que começaria daqui do Brasil, né, antes de ir para Angola. Não é que o Brasil também tem a sua defasagem, não é? Do ponto de vista do sistema educacional, principalmente no ensino fundamental 1, né, fundamental 2, e lá se vai para o ensino médio, né? Os conteúdos que são abordados dentro dos livros didáticos, né? Principalmente os livros de histórias, né? Os conteúdos que deveriam ser trabalhados, as BNCC, como é que as escolas trabalham, como é que os planos municipais, nacionais trabalham, a história nacional, a história local, como é que essas escolas estão trabalhando. Com certeza há uma defasagem grande, gente. Eu consegui ver isso porque eu pude ter experiência de campo, andando em algumas escolas, e percebi que as escolas, não é, pelo menos do que eu vi, estão muito distantes daquilo que é a própria história do Brasil, não é? Está muito distante daquilo que é a própria história afro-brasileira, não é? Então, é uma história eurocêntrica, é uma história não emancipadora, então, é uma história que tem essa continuidade colonial. E o sistema do ensino brasileiro ainda precisa, e constantemente nós estamos a ver o que está se passando, né? Cortes de verbas, alguns estudantes não conseguem ser, ou não conseguem receber até agora as suas bolsas, e no Brasil não se estuda sem bolsa. E a questão da Natália foi muito pertinente quando eu falei das oportunidades que a gente tem. Eu estou dizendo que eu tenho oportunidade, mas eu consigo ver, pô, estou aqui, estou estudando com uma bolsa da universidade, não é? Da Unilab, mas daqui a alguns meses eu já consigo desenhar o meu futuro, quem eu vou ser aqui no Brasil, tal igual a alguns estudantes que passam dificuldades. E essa oportunidade que eu falo, isso é exclusivo, nós somos especiais, por isso que eu disse, a minha universidade, Unilab, ela nos trata, né, como filho, não é? Então, tem todo um controle aí. Então, não é um caso que eu analisaria, não é, isoladamente, porque nós conseguimos ver as dificuldades de muitos estudantes brasileiros estudar sem bolsa. Estudar sem bolsa, isso eu não é complicado, não se faz isso, não é? Tanto na graduação como no mestrado, é bem difícil. E o ensino superior, ultimamente, né, vem enfrentando muitos problemas aqui no Brasil, né, principalmente na educação. Então, são duas coisas, não é? Analisando o ensino superior, o ensino de base, o ensino fundamental, mas o ensino superior, do ponto de vista dentro das universidades, já há um avanço, ou seja, relacionado com as universidades em Angola, há um avanço muito abismal em torno da pesquisa e extensão, né, que existe dentro das universidades. E a pesquisa e a extensão são muito fundamental, porque não só ajuda o aluno, mas sim é um projeto que está ligado à comunidade, né? Não só como uma comunidade, como um todo, né? Desenvolver um projeto de pesquisa. E isso que não é
é algo comum ou sistemático ou que é implementado nas universidades em Angola, não é? Ainda não se desenvolve pesquisa tal como se faz aqui no Brasil, não é? Alguns países africanos já tendem, como Moçambique, já em relação a Angola, Moçambique está mais avançado em questão de pesquisa, mas também ainda carece, né, de alguns ajustes, e isso faz com que essa nossa educação, esse nosso sistema de ensino, esse sistema político dos países africanos, haja esse todo retrocesso, esse todo recuo. Então, eu acho que eu consegui comentar um pouquinho a questão da Natália quanto ao sistema de ensino e melhoria em Angola, não é? Levaria muito tempo, e o que eu mudaria, gente, o que eu mudaria? Eu mudaria muita coisa, mas não seria uma tarefa fácil, né? Seria um trabalho de pelo menos 10 anos, né? Para mudar esse todo sistema dali. No mínimo, eu trabalharia como ministro ministro da Educação, ministro de não sei lá o quê. Então, tudo isso aí. Agora, indo para a questão do Macaulay, o reconhecimento desses povos, uma questão muito importantíssima, e no mestrado uma vez me questionaram, Euclides, a gente está realizando um evento que é sobre a educação, não é? E a gente estava pensando sobre a educação quilombola, quilombo educacional, nossa, aprendi uma palavra nova com os colegas, ou um termo novo, quilombo educacional, e achei muito, muito interessante. Que aqui nós vimos, não é, esses quilombos, né, que são esses espaços que são habitados por povos afrodescendentes, não é? E que em Angola também, se nós formos observar, existem esses quilombos. Onde é que estão esses quilombos, não é? E quais são os projetos políticos de Estado? Qual é a integração com esse povo, com o Estado? Qual é o espaço que esse povo ocupa na sociedade? E normalmente são povos rejeitados, são povos que têm um conjunto de semas, né, e preconceito, não é? Mas são povos que historicamente eles têm um legado, né? Você falou sobre o Ndongo. Se você for para Angola, você vai para o reino do Ndongo ainda. Você vai encontrar o Ndongo está lá, né? Porque o Ndongo nunca movimentou de lugar. Os povos ainda estão lá. Você vai encontrar toda aquela estrutura. Você vai em Bazancongo, vai encontrar toda aquela cidade ainda, não é? Mas há há um esforço muito grande feito pelo Estado, né, por algumas pessoas que se interessam pelo tombamento desses espaços, como principalmente a cidade de Mbazacongo, né? Ela foi reconhecida como um patrimônio imaterial, não é? Então é um avanço muito muito grande, né? Então o povo vem lutando, o povo, os pesquisadores que estão sendo aí formados, deles que eu cito agora, que é o Patrício Baticama, que é um pesquisador de Angola que que é historiador, antropólogo, que estuda o Reino do Congo, não é? Então, tem havido já tentativa, né? Mas o reconhecimento de certos povos em Angola ainda é um retrocesso, ainda não entrou na Assembleia, ainda não entrou no Senado, ainda não entrou na Assembleia de Angola para ser debatido, né? A importância que esses povos têm, né? A necessidade de investimento desse povo, de investir naquela cultura para que não se perda, não é? Não se perda essas culturas que nós somos consequentes dessa própria, de toda essa cultura, de toda essa história. Então, precisa ser ainda mais. Então, são espaços diferentes, Brasil e Angola têm seus projetos, têm a sua militância, né, diferente, tem a sua colonização também diferente. Então, que vai influenciar com que não exista essa educação quilombola, não exista um reconhecimento, não é? Porque houve um momento ainda de atraso e houve não um momento
que se precisava lutar com um sistema que era independente, mas independente nas vestes colonial. Então, para não falar muito, eu acho que eu tentei comentar as questões colocadas. Ótimo. Euclides, temos 8h53, 7 minutos, 7 e 8 minutos para 6, 7 minutos, na verdade, para finalizar, mas vou pegar mais uma questão. Agora eu vou convidar o Lauro José Cardoso para nos trazer as suas contribuições aqui, a quem já agradeço antecipadamente pela participação também. Vai em frente, Lauro. Bom, boa noite a todas e a todos. Vocês me escutam bem? Então, Clívis, meus parabéns. Ok. Meus parabéns pela tua apresentação. Bom, eu tenho um certo conhecimento de Angola, mas sempre quando se ouve um pouco... Esse é meu filho, gente, é isso? Desculpa aí o barulho. Mas aí é isso, sempre quando a gente ouve outra pessoa falando de Angola, sempre ajuda, né? Para a gente saber um pouco mais informações. E é importante ver uma pessoa do lugar falando sobre o lugar, isso é bastante valoroso. E eu creio que isso também sempre foi um dos grandes desafios que a Unilab incutiu em nós, né, estudantes. Porque eu também fiz licenciatura em História e Bacharelado em Humanidades aqui, porque eu estou em São Francisco do Conde, né, na Unilab. Quer dizer, não na Unilab, mas na cidade de São Francisco do Conde. E assim, a pergunta que eu quero fazer para você, Euclides, está relacionada com um processo que praticamente todos nós, todos e todas, passamos, né? Que foi essa necessidade, praticamente uma obrigação moral de sair dos nossos países para vir para aqui, para o Brasil, estudar, nesse processo de mobilidade acadêmica. E eu queria saber de ti, assim, brevemente, né, porque também nós não temos assim tanto tempo, que você fizesse um breve relato da tua saída de Angola e da tua chegada aqui na Bahia, em São Francisco do Conde. O que você já sabia previamente do Brasil? O que você sabia da Bahia? O que você sabia, inclusive, da Angola, né? Porque hoje, por exemplo, se a gente for pensar assim, há uma diferença muito grande entre o Euclides que chegou e o Euclides que se tornou e que está se tornando agora, né? Há essa diferença devido aos trânsitos que você vai fazendo aqui na Bahia, por exemplo. Você ainda está estudando na Unilab, mas agora você é estudante da UFRB, que fica em Cachoeira, né? Então, tem esses trânsitos que você está fazendo dentro da Bahia em nome de uma mobilidade acadêmica para, não só em termos de conhecimento, mas também está relacionado com, claro, uma ideia de um status social, de melhoria, né? A gente também não pode ser hipócrita e achar que estamos na universidade sem ter esse sentido mais econômico da vida. Mas aí é isso. Eu acho que eu já me estendi muito. Se você não compreendeu alguma coisa, aí a gente fala melhor. Obrigado, Lauro. E passo a palavra ao Euclides, a quem peço e agradeço bastante a sua capacidade de síntese. Pronto. É uma questão muito importante. Eu vou ser muito telegráfico nessa questão do Lauro. Agradecer a questão dele, né? É uma honra receber a questão dele também aqui. Mudou muita coisa, Lauro. Mudou muita coisa. E eu digo hoje, valeu a pena vir aqui, porque eu não poderia vir. Eu estava fazendo uma universidade lá, estava fazendo o 3º ano já, estava para começar o 3º ano. E terceiro lá em Angola é 3º ano. Então, alguns dias não vai, fica, não é? E aquele receio de ir, não é? Para o país que você não conhece. Então, pronto, chegou um último conselho, olha, vai melhor, porque vai ser melhor para a sua carreira. Então, chegamos aqui e vimos que valeu a pena estar aqui, porque hoje, somos graduados, não é? E graduados que com uma certa capacidade, Mamadou, né? Com uma certa capacidade, e que diferentemente não teríamos essa toda repercussão em Angola. Em Angola tem muitos licenciados que ainda estão em casa, não é? Não tem emprego, porque o fato de ter licenciatura em Angola
já lhe compete ter emprego, ou seja, o estudante angolano, no facto de ter licenciatura, ele já acha que está habilitado para dar aula, para estar na universidade, dar aula, para ter um emprego, que é algo que eu também tenho criticado às vezes, que não significa que a gente estudou, que a gente deve ser empregado já. Não, isso não deveria ser critério. O estudante angolano não deve pensar que eu estou estudando, que eu devo ter emprego. Mas estando aqui no Brasil mudou, né, uma visão total. Nós conseguimos ver Angola assim, ó, Angola está aí. Né? Conseguimos ver Angola em todos os ângulos, conseguimos ver a Guiné-Bissau em todos os ângulos, São Tomé em todos os ângulos, diferentemente, não é? Ou diferente enquanto nós ainda estávamos lá. Não é? Foi um aprendizado, principalmente da universidade, né, de despertar, né, desconstruir, fazer a pessoa ser crítico, não é? Aquilo que as nossas universidades às vezes não nos faziam, né? Ser crítico a um determinado sistema, né, na educação, na política e por aí vai. Eu acho que é isso, a mudança foi essa aqui, não é? Acho que houve muita melhoria mesmo lá. Acho que essa questão eu me estenderia a mais falar, mas eu não posso falar mais muito, para não roubar muito tempo. E agradecer a questão da Natália, do Macaulay aí, que estão daí um salve, né? Ela quer conhecer, Natália quer conhecer Bailundo, o reino do Bailundo. É isso aí, Mamadou. Acho que eu termino por aqui. Muito obrigado, Euclides, embora a gente, infelizmente, tenha chegado na correria nessa parte final. Enfim, a conversa está tão interessante que dava para estender mais um pouquinho, mas agradeço o incentivo a vocês que participaram para, enfim, levarem a conversa para outros espaços. O conteúdo vai ficar no YouTube, partilhar e continuar o debate. Já vi alguns contatos sendo estabelecidos no chat. Esse é o objetivo mesmo, começar aqui e estender a conversa para outros momentos. Então, vou usar os segundinhos finais para passar para a Adriana Sangali e para a gente já ir fechando. O áudio está mutado. Coisas das tecnologias. Eu fico cuidando do áudio de todo mundo, aí acontece justo comigo, né? Bom, então, em nome do projeto Identidades, Cultura Global em Movimento, em nome da Pacto pelo Direito de Migrar, África do Coração, a PDMIG nasceu como África do Coração, e hoje ela se torna, então, Pacto pelo Direito de Migrar, a partir da construção de um trabalho coletivo de mais de 35 nacionalidades, a primeira ONG criada e gerenciada por refugiados e imigrantes aqui no Brasil. Então, para a gente é uma honra poder hoje estar dando início a esse ciclo de diálogos com pessoas que trazem legitimidade na sua fala, né? Protagonismo com legitimidade, isso é bastante valoroso. Quero agradecer demais ao Euclides por colocações tão qualificadas, né, com perspectivas, também as pessoas que nesse primeiro momento já trouxeram também contribuições, perguntas para a gente aprofundar justamente, né, o debate. Ao Mamadou, meu assistente de projetos, gratíssima. Quero fazer a Monique, nossa monitora, quero fazer o lembrete que nós temos mais 4 encontros, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30, pelo horário de Brasília. Então, nós temos ainda pela frente o Danilson Ivandro Gonçalves da Veiga, de Cabo Verde, na próxima semana. Depois nós temos a Minata Arcádia Vaz Jaite. O que eu pronunciar errado, me perdoem, há tempo para tudo, para aprender as pronúncias também. Ela é da Guiné-Bissau, conterrânea do Mamadou. Depois teremos
a Maria Fernandes de Almeida, de São Tomé Príncipe, e agora o mais difícil de pronunciar, Chitungani Sebastião Chachuaio, de Moçambique, certo? Então, gente, é isso. Eu quero dizer que esse trabalho, então, é uma realização da PDMIG, organizado pelo Departamento de Projetos, e conta com o apoio do Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, vocês têm e-mail, têm o contato para falar diretamente com a Monique. E é isso por hoje. Gratíssima. Valeu, gente. Bye, bye. A gente se vê na próxima quarta.